Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você não for inscrito no canal que está assistindo esse vídeo, se inscreva, deixe seu like, seu comentário com uma sugestão e também compartilhe com seus amigos e familiares para que todos juntos possamos pregar o Evangelho. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Vamos ler Efésios no Novo Testamento, carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Éfeso, capítulo 5, versículo 4. Efésios, capítulo 5, versículo 4, que diz: nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. O tema do vídeo é parvoíces e chocarrices. O que seria isto? Mas antes de dizer o que propriamente significa isto, eu quero dizer que é um privilégio muito grande ter você do outro lado assistindo aos nossos vídeos, que tem orado por todos nós. Agradeço a você pelas orações, pelo compartilhamento, cada like, cada comentário. Serei eternamente grato. E creio que Deus irá recompensar cada um de vocês. Então eu copiei aqui o que significa parvoíce. Vamos lá, significa tolice, isto é, qualidade do que é tolo, asneira, besteira. O que significa chocarrice, gozação, caçoada, piada com conteúdo pesado e barulhenta. Algumas pessoas me perguntam, irmãos, crente se diverte, né? Às vezes tem crente que tem aquela cara de delegado. Não precisa ter aquela cara de delegado, ser fechada, pelo amor de Deus. Temos que ter coerência. Vou ler aqui alguns versículos bíblicos e dar uma aplicação antes de trazer este assunto, que é um assunto muito importante. Vamos lá. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16, está escrito: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, guarda esta palavra, recreou, e não envergonhou das minhas cadeias. A palavra recriar significa animar, significa alegrar, significa divertir, significa dar ou proporcionar prazer. A palavra Onesíforo não é um nome tão comum. O seu nome significa dando lucro. O interessante é que Onesíforo foi um dos primeiros cristãos a ser citado no Novo Testamento, nos escritos do Novo Testamento. Então observamos em 2 Timóteo 1,16 que Paulo pediu misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele recriou, ou seja, Deus usava Onesíforo para alegrar, ou seja, divertir, dar prazer ao apóstolo Paulo. Então o crente, ele é a pessoa mais feliz, o crente não, melhor falando, o cristão, o crente é todo aquele que crê, né? O cristão, de um modo geral, todo aquele que crê em Deus, ele deve ser a pessoa mais alegre da face da terra. Por quê? Vamos lá para algumas referências bíblicas, antes de tratar do nosso assunto, que é a da parvoíce e chocarrices. Então, Salmos 16, verso 11, Salmos 16, verso 11 está escrito: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundâncias de alegria. Ou seja, então o que é abundância? Grande proporção, quantidade. Então na presença de Deus existe grande quantidade de alegria, ou seja, o Espírito Santo nos proporciona alegria, pois em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala de 9 frutos do Espírito, e dentre os 9 está a alegria. Veja o que diz na abertura do texto, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. E tem os demais frutos. Então o Espírito Santo, ele nos proporciona alegria. Então a alegria é um dos 9 frutos que o Espírito Santo traz na vida do ser humano. Salmos 30, verso 5 está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então observamos que a alegria é uma promessa do Senhor em nossas vidas. Então receba alegria da parte de Deus. Você sim deve ser a pessoa mais alegre. Talvez não tenha uma conta bancária, talvez não tenha um bom trabalho, boas roupas, carro, moto, casa, enfim. Mas a alegria do Senhor, diz a Bíblia, está em nossos corações. Então vamos lá. Então o crente pode ser alegre? Sim. O crente pode se divertir? Sim. O crente pode brincar e se alegrar? Com certeza pode. Mas veja, a palavra parvoíce, chocarrice, o apóstolo Paulo estava dando aqui uma instrução à igreja de Éfeso, o Espírito Santo me impulsionou a também trazer essa palavra para vocês. Veja, parvoíce significa aquilo que é tolo, ou seja, uma asneira, uma besteira. O interessante é que eu copiei algo aqui, presta atenção. Não se faça a si mesmo de tolo, nem faça os outros. Veja que interessante o raciocínio que eu copiei. Um cristão não deve andar com conversas tolas, nem tampouco aprová-las. Tem gente que está emprestando aí a sua boca ao diabo, só conversando besteira. Ô irmãos, está na hora de amadurecermos. Então, nem aprove isso. Tem gente que não tem uma conversa tola, mas aprova. Não devemos ter conversa tola, nem tampouco aprovar. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos que falam relacionado a este assunto. Convido você depois, quando tiver com tempo, assista o vídeo O Devido Cuidado com as Palavras, também assista o vídeo Bullying e também assista o vídeo Como Controlar as Emoções. Aqui no canal temos diversos temas, mas para você entender um pouco mais esse assunto, assista O Devido Cuidado com as Palavras,
depois bullying e depois como controlar as emoções. Você vai ter uma noção melhor acerca deste assunto. Então, o que seria a chocarrices? Chocarrices é gozação, caçoada, piada com conteúdo pesado e barulhento. Tem muito crente, irmãos, que chega nos cantos aí, abre a sua boca que só Jesus Cristo, falando muito alto. Ô, irmãos, temos que ter controle. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos testemunhas desse evangelho que cura, salva e liberta e pode transformar vidas. Somos representantes do reino de Deus. Imagina, tá a roda dos escarnecedores lá gritando, tá os crentes gritando. Tá a roda dos escarnecedores lá caçoando, contando piadas com conteúdo pesado e os crentes lá rindo, batendo palma. Aí passa o pessoal, diz, vocês são os cristãos? Será que Jesus andava com este comportamento? Então, observamos que fazer gracinha, criar situação constrangedora, tem muitos que fazem aquela gracinha, né? E mediante aquela gracinha, aquela piada, traz uma situação constrangedora. E eu observei algo aqui quando eu estava estudando. Eu quero dizer para você que aquilo que constrange jamais edifica. No caso do bullying, né? Tem pessoas que fazem piadas de mau gosto, não controlam suas emoções. É outra coisa muito interessante, não tem cuidado com as suas palavras. Veja os vídeos e associe esse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que Deus irá edificar a tua vida e a vida de muitas pessoas. Então, aquele que constrange jamais edifica e jamais um cristão deve andar com conversas tolas e nem aprová-las. Vamos ler alguns versículos que eu separei aqui. Efésios capítulo 4, verso 29, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover edificação e dê graça aos que ouvem. Observamos que não devemos falar a palavra torpe. Torpe é aquilo que contraria os bons costumes. Nós fomos chamados para fazer a diferença, pois a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve. Você pode ser alegre sim, como vimos que é um dos frutos do Espírito, a presença do Senhor nos proporciona a alegria, mas devemos ter cuidado para controlar nossas emoções para não causar escândalos e devemos promover graça com as nossas palavras, isto é, com as nossas atitudes para quem nos ouve. Efésios 4:31 está escrito: toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada do meio de vós. Ou seja, então não devemos estar com um tom de voz exagerado e falar alto. Veja o que acontece se fizermos isso. Efésios 4:30 e não me entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, quando nós temos este posicionamento, essas atitudes exacerbadas, sem nenhum controle, estamos causando tristeza ao Espírito Santo de Deus, ao qual intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Vamos lá para mais um texto. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 está escrito: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, se porte de uma forma que não cause escândalos. Jesus Cristo disse, se não me foge a memória, deve ser Lucas 17:1. Deixa eu conferir aqui em ligeiros tempos. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 1. Está escrito que é impossível não vir escândalos. É isso mesmo. Mas ai por quem vier, então tome muito cuidado para você não ser uma porta que cause escândalo ou gere escândalo na vida de alguém. E em 1 Coríntios 10:31 está escrito: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nosso comportamento vai refletir a glória de Deus na vida das pessoas. Tem pessoas que ficam com gritarias, ficam com piadas, lorotas, né, como falamos aqui no Nordeste, caçoando, usamos esses termos, né? Mas, ou seja, palavras vãs, palavras torpes, tome muito cuidado. E o evangelho tem sido escandalizado. E só quem perde com isso somos nós. E só quem ganha com isto é o diabo. Tem pessoas que ficam até imitando línguas estranhas. Eu sei que a pessoa tenta brincar, né, para sair da rotina, porque os dias são difíceis, mas não venha imitar as línguas estranhas. Não faça paródia com alguns hinos. Tem pessoas que, além de imitar as línguas estranhas, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos impulsiona a falar conforme Ele quer que nós falamos. Vem sobre nós, o Espírito Santo, falamos línguas estranhas para quem é batizado, outros têm um dom de interpretação, outros profetizam, mas você está falando língua estranha por brincadeira, ou você está fazendo paródias com hinos, brincadeiras, barulho, baderna, bagunça. Isso não é lícito para alguém que se diz ser cristão, que diz que tem o Espírito Santo na vida dele. Será que você está refletindo para as pessoas uma boa imagem? Pois as pessoas têm que ver você a imagem de Cristo, isto é, os frutos do Espírito Santo manifestado na sua vida. Seja alegre sim, brinque sim, se divirta sim, mas tome muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Foi mais uma palavra de Deus para você. Um forte abraço, que Deus te abençoe.